Caríssimos alunos, professor Pedro, atividade 2, de ergonomia e segurança do trabalho. Vamos à leitura do enunciado. Primeira questão, observe a seguinte figura que representa um equipamento para leitura do IBUTG, ou IBUTG, né? Particularmente aí, sempre menciono assim, tá? Então tá aqui o nosso sensorzinho, ó. Deixa eu dar uma diminuída no zoom. A, B e C, né? Aqui dá um zoom aqui, ó. No abençoado aqui, ó. Vamos ver o que antes de tentar entender qual sensor que é esse, o que é cada coisa aqui, vamos ver as opções, tá? Em relação aos termômetros A, B e C do equipamento, assinale a alternativa correta. O termômetro A mede a temperatura do bulbo seco, B mede a temperatura de bulbo seco, C mede a temperatura de bulbo úmido. O termômetro A fornece temperatura com maior peso na obtenção de BUTG, e o termômetro B fornece temperatura com maior peso na obtenção de BUTG. Então, primeiro, né? O que é IBUTG? Que equipamento que é esse e o que é A, B e C, né? É isso que a gente tem que conversar. Então, assim, em segurança do trabalho, são realizadas análises, né, para ver se o ambiente de trabalho está adequado para o trabalhador. Por exemplo, né, eu já trabalhei numa indústria alimentícia que a temperatura é uma temperatura baixa, né, vamos dizer assim, a média da temperatura lá dentro do galpão, vamos dizer assim, é 9 graus, né. Então, o que acontecia? Os funcionários trabalhavam por um determinado X tempo, né? E tinham a chamada pausa térmica. Tinha que sair do ambiente, entrava lá numa salinha climatizada, sentava lá um pouquinho, lá, tomava uma água, ficava mexendo no celular lá, sossegadão, por uns minutinhos lá, 10 minutinhos, 15 minutinhos, enfim. Depende da realidade. Existem todos os cálculos baseados nisso, né? Para cada realidade da empresa e tipo de serviço. E voltar para o trabalho lá por mais um determinado tempo. Ah, deu o tempo X, pausa térmica, tá? Ou, dependendo também, pausa psicofisiológica, tá? Se tratando também de calor, a mesma coisa. Às vezes o sujeito trabalha lá num lugar que é muito quente, né? Então tá uma exposição ao calor constante, então ele tem lá também a pausa dele, enfim, existem recursos e estratégias, né, no que diz respeito à saúde e segurança ocupacional para que o funcionário não adquira doenças, não passe mal lá dentro, né? Então, por exemplo, eles têm lá também, toma lá um Gatorade lá durante o horário, enfim, né, para hidratar o sujeito, faz a pausa térmica, etc, etc, tá? E inúmeras situações. E para medir a temperatura lá do ambiente, para saber se o sujeito, se o colaborador, a temperatura que está lá no ambiente do trabalho, né, para fazer essas análises, etc, chegar nesses ranges, enfim, eles utilizam o equipamento, né, que mede lá a temperatura para chegar no índice, né, desse BUTG, que vai fazer toda essa questão aí, tá bom? Que é o tal do IBUTG, né, que eu já vou dar a tradução aqui da sigla, né? Por exemplo, eu também já trabalhei em indústria de celulose e papel. Máquina de papel é muito quente, né, sobretudo na seção de secagem, né, secaria. Então, às vezes, operacionalmente falando, é o porão da máquina, né? Então é muito quente. Então o operador tem que descer lá no porão da máquina, lá fazer uma limpeza, uma coisa, sei quanto. Subiu na máquina de novo lá, toma lá o Gatorade, que eu chamo, não é o Gatorade, né? O princípio é o mesmo, mas é como se fosse um saquinho de suco que ele dilui lá no copo d'água e toma, né? Para hidratar o sujeito, enfim. Não, ele não pode descer sozinho, não pode ficar X tempo lá dentro, então trabalha um pouco, sai, respira, não sei quanto, tá? Adequa lá, faz uma pausa, o corpo dá aquela descansada, tá? Tem todos esses padrões, tá bom? Esse aqui, o IBUTG, significa, tá? Deixa eu escrever e já peço perdão adiantado já pela letra, né? O I, deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. É o índice
O B é de bulbo, né? BU é de bulbo úmido. Deixa eu escrever aqui. De bulbo úmido. E o TG é termômetro de globo. E termômetro de globo. Eita, tá muito feia a letra. Então é esse índice, né, que vai nos dizer, baseado na NR, né, NR15, que vai nos dizer se lá o ambiente de trabalho está adequado, né, se não tem uma sobrecarga térmica para os colaboradores lá, operadores, enfim, manutentores, se o ambiente de trabalho está adequado, tá? E ele vai dar lá as diretrizes, pausas, etc, etc, do que vai ficar melhor lá para os funcionários, tá? Existem 3 termômetros que conseguem medir lá os índices, as temperaturas, para que a gente chegue no valor desse índice. Então, esse fera aqui, né, que está no desenho aqui, ele mede as 3 temperaturas numa pegada só, tá? Que são as necessárias para o cálculo do BUTG. O BUTG existem 2 equações. Uma equação dele é quando tem carga solar na história, tá? Ou seja, quando o trabalho, a atividade, etc., é realizada a céu aberto, vamos dizer assim, né? E outra sem carga solar, tá? Que é como eu comentei, que sei lá, é dentro lá do barracão, enfim, da empresa é fechada, mas mesmo assim é calor, enfim, calor barbaridade, tá? Então, com carga solar, a fórmula de BUTG é essa daqui, ó. Ela é 0, opa, ela é 0,7 vezes TBS, TBN, mais 0,2 vezes TG, mais 0,1 vezes TS. Eu já explico o que são esses T aqui. E sem carga solar, o TG é igual, né, que é o índice, né, é igual a 0,7 TBN mais 0,3 TG, tá? O TBN é o termômetro de bulbo úmido, tá? O TG é o termômetro de globo e o TS é o termômetro de bulbo seco, aqui na história aqui da fórmula, tá? Então, quando tem carga solar, a gente coloca mais o termômetro de bulbo seco aqui na história. Quando não tem a carga solar, você tira esse daqui da equação e o valor correspondente ao termômetro de globo, ele aumenta aqui, né? Aqui ele era 0,2, aqui sem carga solar ele acaba correspondendo a 0,3. Também existe uma outra consideração que é levada em conta, que é a taxa metabólica, tá? Mas também não vamos entrar nesse mérito agora. Então, falando do equipamento em si, né, batendo o olho aqui, já dá para perceber, né, qual que é o medidor de globo, né? Ó, deixa eu dar um zoom. Pelo baita globão aqui, né? Ó, o A aqui, no caso nosso, né, é o medidor de globo, tá? Pela norma, né, ele tem que ser preto fosco, etc, etc, para que ele, vamos dizer assim, sofra, né, os efeitos da radiação, para que ele consiga fazer as medições da maneira mais correta possível, tá? O B, aqui, ó, até que tem o zoom, o que é esse daqui? Esse daqui é um copinho, que enche esse copinho com água destilada. Esse aqui é como se fosse um paviozinho, um pedacinho de tecido, né, que ele vai até o fundo aqui, e ele umedece, né, devido à água destilada que está dentro desse copinho. Então, portanto, né, baseado já nisso também, pelo esse copinho e por esse umedecido, né, ele mede, né, a temperatura de bulbo úmido, né, tá? E esse ferinha aqui é um sensorzinho que mede a temperatura de bulbo seco, tá? Já existem equipamentos mais modernos
que aqui ainda sobe, assim, como com uma varetinha aqui, assim, tipo, parece um microfoninho na ponta, assim, que mede a velocidade do ar, não sei quanto. Mas daí já é um equipamento que faz mais de uma coisa na história aqui, né? O foco nosso aqui é a temperatura, tá? Isso aqui também é mais simplório, né? Mas é interessante que ele tem o tripé, ele regula a altura, por quê? Porque ele tem que estar regulado na altura em que a sobrecarga de temperatura é maior no corpo do colaborador, por exemplo, né? Não, é mais quente, não sei, na altura do joelho das pessoas, porque, sei lá, dependendo do equipamento, é mais quente na parte de baixo. Então, tem que ajustar lá, baixar o equipamento para medir naquela altura. Não, é mais na altura, não sei quanto, é mais alto, então deixa mais alto, entendeu? Não, não tem uma certeza absoluta, não tem uma região assim que é mais quente, então padronização segundo norma mede na altura do tórax, mais ou menos ali na altura do tórax do colaborador que trabalha ali naquela área, tá? Também equipamentos mais modernos, mais ou menos aqui embaixo, assim, ó, já tem acoplado aqui uma um visorzinho aqui, né, os botõezinhos, etc. aqui, e daí ele já gera tudo já. Ele já sai calculado, né? Essas fórmulas aqui que a gente acabou de ver, né, com carga solar, sem carga solar, ele já sai o relatório aqui, todos os valores, né? E daí o sujeito só descarrega no computador, enfim, ele já gera um relatório com tudo, todos os ciclos, todos os horários, medições, tudo, tudo, tudo. Os mais antigão, ele só dava a temperatura de cada um individual, né? E daí o sujeito tinha que pegar a pranchetona lá e ir anotando, né? Porque tem também todos os ciclos, enfim, tudo certinho, os momentos que tem que ser medido, né? Vai lá e anotava lá, tal, deu tanto, deu tanto, deu tanto, e depois fazia todos os cálculos, o relatório tudo na mão, né? Hoje já, os equipamentos mais modernos já sai tudo pronto, tudo mão na roda, tá? Também aqui, só um detalhe, né? O tripé aqui, por exemplo, ele tem que ser preto fosco também, não pode ser um prateadão lá cromado, porque senão ele vai afetar também na, na refração, né, reflexão ali da temperatura também por radiação. Então, enfim, existem inúmeros detalhezinhos na norma aí na hora de utilizar o equipamento, tá bom? Então já te dei uma visão geral, né, uma clareada aí, agora fica fácil responder, né? Então vamos ver o que ele está perguntando. Já lemos, mas vamos ler de novo. Em relação aos termômetros A, B e C, assinale a alternativa correta. O A mede a temperatura do bulbo seco? Não, né? O A é o do globo, a gente já viu que tem um baita globão aqui. Ó. O B mede bulbo seco? Não. O C mede bulbo úmido? Não, né? Acabamos de ver aqui que o bulbo úmido tem o copinho. O termômetro A fornece a temperatura com maior peso na obtenção da UBTG? Ou o termômetro B fornece a temperatura com maior peso na obtenção do IBUTG? Então, ó, para a obtenção do IBUTG é esta fórmula, né? Dentro aqui da fórmula, matematicamente falando, qual o termômetro que nos oferece maior peso, né? O que é multiplicado por 0,1, show. O que é multiplicado por 0,1, por 0,2 ou por 0,7? O que é multiplicado por 0,7, né? Ó, lembra que eu comentei? O TBN é qual termômetro? Portanto, está dada a nossa resposta.